José como governador do Egito. Versículo 41 do capítulo 41, que diz bem assim: Disse-lhe mais Faraó a José: Vê aqui, eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir-se as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que ele tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre todo e sobre toda a terra do Egito. Amém? Se assenta glorificando o Senhor. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bem conhecido e um texto bem falado. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, para o seu capítulo de número 37, a história de José, ela vai se iniciar nesse capítulo, o capítulo de número 37, aonde a Bíblia vai dizer bem assim, que tinha José 17 anos de idade, e José lhe apacentava as ovelhas dos seus pais. Então observa que José ele tinha 17 anos. Então observa que José, desde os seus 17 anos, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, José, ele já cuidava daquilo que era, repita comigo, do pai. Desde os 17 anos de José, desde a sua mocidade, José, ele já cuidava daquilo que era do pai. Primeira verdade que eu aprendo com Deus, que a gente não precisa esperar os anos chegar, a idade chegar, para a gente aprender a cuidar daquilo que é de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus não é para amanhã, mas o tempo de Deus é para hoje. Eu vou repetir. Deus ele colocou algo na tua mão. Deus ele entregou algo na tua mão porque ele confia em você. Deus ele entregou um projeto na tua mão para você poder cuidar. Porque enquanto você cuida do projeto de Deus, Deus ele cuida do teu projeto. Enquanto você cuida dos sonhos de Deus, Deus ele cuida dos teus sonhos. Observa que assim como Noé, ele decidiu, meu irmão, a cuidar da arca que era o projeto de Deus. Deus ele resolveu cuidar do projeto de Noé, que era a sua família. Aleluia. 17 anos de idade, ele já estava com os irmãos do campo, cuidando daquilo que era do pai. Mas observa que ele não está fazendo algo sozinho. Ele não está cuidando daquilo que era do pai sozinho, mas ele está juntamente com os seus irmãos. Mas observa que os seus irmãos não gostam de José. Mas José sabia que os seus irmãos não gostavam dele. Mas mesmo assim José está juntamente com os seus irmãos, cuidando daquilo que é do pai. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é que a gente sabe que a pessoa não gosta da gente. A pessoa está próximo a gente. Muitas das vezes a pessoa da nossa família não gosta da gente. Muitas das vezes a gente resolve se retirar. Mas a ordem de Deus para ti não olha para aquilo que está acontecendo no ambiente, mas olha para o que o ambiente pode oferecer e fornecer para a tua vida. José está no ambiente, e diante daquele ambiente, ele sabe que tem pessoas que não gostam dele, mas ele sabia, não importa se as pessoas não gostam de mim, se eu estou nesse lugar, é porque o meu pai entregou algo também para mim poder cuidar. Aleluia. Ele está cuidando. Só que numa certa feita, a Bíblia vai dizer assim que José, ele vindo do campo, ele vai chegar até o seu pai,
vai começar a trazer algo que está acontecendo no campo. Ele vai começar a trazer acerca daquilo que os seus irmãos estão fazendo no campo. Mas José não está falando porque ele quer, mas ele está levando algo para o pai, porque o pai havia mandado. Então entenda que a Bíblia diz que Jacó, pai de José, a Bíblia diz que Jacó ele amava mais a José do que a todos os seus irmãos. Tanto que Jacó, ele fez uma túnica diferenciada para José. E a Bíblia diz que essa túnica era de várias cores. Quando eu falo de túnica, eu estou falando de posição. Quando eu falo de túnica, eu estou falando de algo bem maior do que aquilo que tem na vida de outras pessoas. Então observa que o pai, ele está fazendo algo diferenciado para José. Por quê? Porque ele encontrou algo em José, algo que ele não encontrou no resto dos irmãos. Então todas as vezes que eu procuro fazer algo que os meus irmãos não estão fazendo, mas quando eu procuro fazer algo, não por aquilo que as pessoas querem, mas por aquilo que Deus quer, Deus vai me diferenciar de muitas pessoas. Sabe por que você está aqui nesta noite? Talvez você diga assim: eu vim aqui porque alguém me convidou. Não. Antes desse convite vir, Jesus já estava trabalhando dentro da tua casa, no teu coração, para poder te preparar e levantar alguém para poder te lançar um convite, para poder dizer para ti: ei, eu achei algo em você, algo que eu não achei na vida de ninguém, e por causa disso, o que eu tenho projetado para a tua vida é muito maior do que aquilo que você imagina. Aleluia, Jesus. José, quando ele se apresenta perante o pai dá aquela túnica para ele. Agora tenta imaginar, porque o que José está ganhando, ele está ganhando das mãos do pai. Só que quando José ganha das mãos do pai, os irmãos estão vendo. Observa que o pai está honrando José na frente dos irmãos. Deus, não tem honra melhor você ser honrado dentro da tua casa por alguém que você conhece. É bom. Agora tenta imaginar Deus te honrando no meio de todo mundo, e todo mundo sabendo que quem está te honrando não é o homem, mas quem está te honrando é Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti nesta noite? Ele vai mostrar para muita pessoa que é Ele que vai te exaltar, que é Ele que vai te honrar nesta terra. Por quê, missionário? Porque tem pessoa dentro da tua casa que está achando que você é totalmente dependente daquela pessoa, mas Deus vai mostrar que você sempre foi dependente dele, de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha para cá. Deus. São pessoas que olham para você e dizem assim: só está de pé hoje, só tem o que tem hoje porque eu estou me estendendo as mãos. É mentira. Sempre foi Deus cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus nunca deixou faltar nada para você. Deus, ele sim, sempre tocou no coração de pessoas para poder ser um provedor na tua vida, mas foi Deus quem usou aquela pessoa como um instrumento. É diferente. Mas, missionário, mas o porquê que muitas das vezes as pessoas olham para mim e olham para mim de uma forma totalmente diferente? É que você não entende. Quando as pessoas olham para você de uma forma diferente, a pessoa olhando para você dizendo bem assim: como é que pode? Passou o que passou, ainda continua sorrindo. Mas sabe o que é? É que naquele momento, quando você pensou em parar, pensou em desistir, aí o Senhor chegou dentro do teu coração. Sabe aquele calor que vem te rodeando, que vem te envolvendo? Aí você olha, de repente você estava chorando, você para de chorar. Aí quando você está prestes a parar, você começa a lembrar das coisas que você passou lá atrás. De repente você se coloca de pé e diz bem assim: não, eu vou continuar. É o Espírito Santo trazendo na tua memória tudo aquilo que você passou lá atrás. Para quê?
irmão, quem lembra de Davi, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, você acha que não passou um filme na cabeça de Davi? Talvez pessoas olhando para Davi dizendo assim, Davi vai parar, Davi vai morrer. Mas Davi começou a lembrar quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. Talvez Davi disse assim, ei, se eu enfrentei o leão e o urso, não vai ser esse gigante que vai me fazer parar ou desistir. Aleluia. Sabe, você vai estar dizendo para ti nesta noite? Começa a olhar quantas vitórias você obteve desde lá atrás. As pessoas querem olhar para você, quer fazer você, meu irmão, fazer você olhar para os seus problemas, fazer você parar. Porque sabe o que eu aprendo com Deus? Pessoas que não sonham, as pessoas elas procuram de alguma forma matar aqueles sonhos de pessoas que sonham. Quando você olha para o livro de Gênesis, para o capítulo de número 37, você vai ver que Jacó chama o seu filho José. E ele dá uma ordem para o seu filho, dizendo bem assim, José, vá para Siquém e olha para ver se os seus irmãos, se eles estão em Siquém, na cidade de Siquém, porque eles não vêm apacentar as minhas ovelhas naquele lugar. Observa que quem está chamando José é o próprio pai. Mas observa que quando o pai chama o filho, imediatamente o filho se apresenta. Sabe por quê? Porque aquele, meu irmão, que fala que é filho, ele tem que ser sensível à voz de Deus. Ele tem que parar de dar ouvido para a voz de pessoas que não estão nem aí com Deus. Pessoas, meu irmão, que não sonham. Pessoas que muitas das vezes pessoas atribuladas, pessoas que não estão nem aí com nada. Mas Deus te trouxe você nesta noite para dizer para ti que quem está falando contigo não é um homem, mas é o próprio Deus olhando para você nesta noite, sussurrando o teu ouvido e dizendo para ti o que eu tenho para você, a chamada que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Aleluia. Deus. Bastou o pai chamar José, pastor Reginaldo, uma vez. Qual foi a atitude do filho? Ele diz bem assim, eis-me aqui, meu pai. Imagina o diálogo entre o pai e entre o filho. Imagina o pai olhar para o filho e dizer para o filho, filho, eu preciso de você. Por quê, pai? Vai atrás dos seus irmãos. Eu sei que os seus irmãos não gostam de você. Eu sei que eles têm invejam de você. Eu sei que eles não acreditam nos teus sonhos, mas vá atrás deles. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti nesta noite? Ele sabe quem e quem não gosta de você. Ele sabe quem foi que te feriu. Ele sabe quem é que acredita no teu sonho. Quem é que acredita no teu projeto. Mas Ele está dizendo para ti nesta noite, não olha para aquilo que as pessoas pensam de você e deixa parar a tua chamada. Por mais que essas pessoas tenham machucado o teu coração, tenham ferido a tua alma, mas Jesus está dizendo para ti, ei, não deixa de estender as tuas mãos para essa pessoa, porque a Bíblia diz bem assim, se alguém vier te pedir pão, dê pão para essa pessoa, não dê pedra. Ei, meu irmão, se o teu inimigo se apresentar, dê pão para o teu inimigo, que a palavra pão quer dizer palavra. Entrega a palavra de Deus para essa pessoa. A pessoa está tacando pedra em você. Você não vai tacar pedra, você vai tacar a palavra. Aleluia. Aleluia. José ele se apresenta perante o pai e ele vai. Ele não questiona o pai. Ele não está dizendo para o pai, pai, deixa que os irmãos eles vão vir, eles conhecem o caminho de casa. Mas quando o pai fala para ele, imediatamente ele vai. Observa que quando José ele está chegando, a Bíblia diz que ele encontrou um homem errante pelo caminho. Você vai ver no capítulo de número 37,
você vai ver que enquanto José, ele se apresentou perante o pai, ele disse para o pai que ele iria. Observa que bem no caminho, Deus vai criar uma situação, Deus vai preparar alguém no caminho para poder mostrar, para poder orientar José aonde estavam os seus irmãos. Tanto que quando José chega em Siquém, aquele homem errante pelo caminho olha para José. José olha para ele e diz assim: você viu os meus irmãos? Você viu alguns homens passando por aí? Aquele moço olha para José e diz para José: José, eu vi os seus irmãos, eu vi essas pessoas que você procura em tal lugar. Imagina, enquanto José, ele está disposto a ir atrás dos irmãos, enquanto José está disposto a se preocupar com os irmãos, bem no caminho o Senhor vai levantar alguém para poder orientar, para poder dar direção para ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti? Enquanto você está no caminho, disposto, meu irmão, a cuidar, a procurar, a pregar, Jesus sempre vai levantar alguém para poder te orientar, para poder te ensinar. E sabe o que é mais, meu irmão, interessante? É que nesta noite, enquanto eu estou pregando, eu venho aqui dizer para ti nesta noite que Deus já preparou alguém para poder orientar, para poder te ensinar nessa trajetória. Quem é missionário? É a tua liderança nesta noite. Meu irmão, você não caiu aqui de paraquedas, não. Deus levantou esse casal para poder te orientar pelo caminho. Aleluia. Quando José chega, José está bem ao longe. Os irmãos olham para José. E olha só, os irmãos olham um para o outro e dizem assim: lá vem José, lá vem o sonhador. Vamos matar José, para ver o que vai ser dos seus sonhos. Os irmãos estão maquinando contra a vida de José. Enquanto José está fazendo a obra por amor, enquanto José está fazendo aquilo que o pai havia lhe pedido, tem alguém que está planejando a morte de José. José não está sabendo, mas o Senhor já sabia de tudo isso. Mas sabe o que eu aprendo com Deus? É que antes do projeto de Deus ser realizado na terra, primeiro ele precisa ser projetado nos céus. Porque primeiro os sonhos de Deus, os projetos de Deus, eles são projetados nos céus, depois é realizado na terra. Quem lembra dos sonhos de José? Quando José lhe conta os sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, ou seja, era Deus mostrando para José em sonhos aquilo que ele iria fazer na vida de José. Sabe aquele sonho que você teve, que você acordou, você disse assim: será que eu vou conseguir? Isso pode ser um sonho, não. Meu irmão, é Deus mostrando para você aquilo que ele já projetou lá na frente para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. José era tão inocente, como você é inocente nesta noite. José, ele amava tanto os seus irmãos, e por causa desse amor que José ele tinha pelos seus irmãos, mesmo sabendo da raiva que os seus irmãos tinham por ele, José ele sofreu. Observa que quando José chega, imediatamente os irmãos pegam José. E qual é a primeira atitude dos irmãos? Arrancar as vestes de José. Depois que arranca as vestes de José, eles lançaram José dentro de uma cova. Imagina as pessoas olharem para você e arrancar aquilo que o seu pai te deu, tomar aquilo que o seu pai te deu. Porque quando eu falo de veste, eu estou falando de posição. Quando eu falo de veste, eu estou falando, meu irmão, de unção. Pessoas que olham para você e têm uma inveja daquilo que você tem, daquilo que você possui. Aleluia. Mas o que adiantou os irmãos de José tomar as vestes de José?
Porque talvez na mente dos irmãos de José, talvez eles pensavam bem assim: José só é amado por causa da veste. Só que José ele não dependia da veste para poder ser amado pelo seu pai. Mas o que fazia José ser amado pelo seu pai era a obediência. O que fazia José ser amado pelo seu pai era quando o seu pai chamava, José era o primeiro a se apresentar. Deixa eu dizer algo para ti nesta noite. Enquanto você é sensível à voz de Deus, tem muita pessoa por aí que já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Quem lembra, meu irmão, de Samuel, quando ele perdeu a sensibilidade de Deus? Agora Deus vai falar com o menino, Deus vai levantar o menino dentro do templo e vai falar com ele, vai preparar ele dentro do templo. Por quê? Porque ele estava preparado. Deus olhou para ele e viu que ele estava preparado. Sabe por que você está aqui nesta noite, dentro desse templo? É porque Deus ele achou algo na tua vida que ele não achou na vida de muitos. Deus ele viu você, por mais que você tenha essa sua simplicidade, ainda você tem o temor de Deus dentro do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Só que não bastasse arrancar as vestes. Maravilha, Deus. As vestes de José, ela não serviu para os seus irmãos, porque quando Deus ele dá algo, Deus ele já dá sobre medida. Seus irmãos podem até mesmo tentar pegar aquilo que você tem, mas ele não vai servir para aquela pessoa, porque quando Deus ele resolveu entregar para você, o Senhor já entregou para você sobre medida. Deus ele olhou para você e diz assim: meu filho, minha filha, aquilo que eu estou te dando, aquilo que eu estou colocando na tua mão, eu já estou te dando conforme a tua estrutura. Há pessoas querendo chegar aonde você chegou, mas a pessoa, quanto ela souber aquilo que você passou para poder ter o que você tem, a pessoa ela vai parar, porque ela vai ver que para você poder ter o que você tem hoje, você precisou ter estrutura que você tem. Qual foi a estrutura? O que eu precisei fazer para poder ter estrutura foi as lágrimas que você derramou, foi as perdas que você teve lá atrás, foi o desemprego que bateu na porta da tua casa, foi a dificuldade que bateu dentro da tua casa. Era o Senhor te dando estrutura para poder realizar o projeto que ele havia já projetado no céu. Aleluia, Jesus. Vai sabendo, Senhor, aleluia, Jesus. Esse Deus é maravilhoso, porque quando a gente começa a olhar, a gente vai ver que José ele está dentro de um calabouço. Os irmãos estão juntos, e a Bíblia vai dizer bem assim que os irmãos, eles viram que os midianitas, uma comitiva de midianitas estavam vindo. Os irmãos começaram a maquinar e começaram a dizer: que proveito teremos nós se a gente só simplesmente lançar José dentro dessa cova, ou simplesmente manchar as vestes de José? Vamos pegar José e vamos vender José. Observe que os irmãos, eles tomaram a veste de José, e não bastasse, lançaram José dentro de uma cova, e viu que não estava ajudando, resolveu vender José por 30 moedas, porque eles viram que se a gente vender, a gente vai ter lucro. Pessoas querendo lucrar por cima, sabe do que? Das tuas lágrimas. Pessoa querendo tirar proveito em cima do teu problema. Pessoa achando que vai ter crédito, falando mal de você por aí. Pessoa que acha que vai estar por cima de você, pensando em você. Mas a Bíblia me garante, também garante para você, que você pode até mesmo ser humilhado, você pode até mesmo ser pisoteado, você pode até mesmo ser apedrejado, mas sei, os humilhados serão exaltados. Quando Deus estava sendo apedrejado, o que o povo não sabia era que os céus iriam se abrir perante Estevão. Enquanto estão tacando pedras sobre a tua vida, Deus está dizendo: eu estou abrindo o céu para você. O céu que muita gente não consegue enxergar aberto, eu faço você enxergar. Não são
contigo. Aleluia, Deus. Para terminar, observa que José ele foi levado, ele foi vendido. Os irmãos olharam e disseram: o que a gente vai falar para o nosso pai? Ei, pastor Reginaldo, você não era preciso. O que a gente vai falar para o nosso pai? O nosso pai vai perguntar pelo nosso irmão caçula. O que a gente vai falar? Um deles tiveram uma ideia: vamos pegar a veste, vamos matar o animal e vamos manchar com sangue e vamos levar a veste para o nosso pai. A Bíblia diz bem assim que quando levaram a veste para o pai se derramou-se em lágrimas. E o pai disse bem assim: eu vou até a sepultura, até o final da minha vida por causa da morte do meu filho. Observa o tanto que o pai amava José. O amor do pai era tanto que o pai ele não se viu mais como ele se via depois que ele descobriu a tragédia que aconteceu com José. Se você soubesse, meu irmão, que todas as vezes quando as pessoas procuram te ferir, quando as pessoas procuram te machucar, além de você sentir, o próprio Deus também sente aquilo que você está sentindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando você chora, meu irmão, o Espírito Santo, meu irmão, ele sente a mesma coisa que você sente. Ocorreu, olha para cá. José ele foi levado, ele foi vendido. E a Bíblia diz que quem comprou José foi Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Observa que quando José ele chega na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer bem assim que a casa de Potifar era uma casa infrutífera, era uma casa que não era próspera. Mas quando José chega naquele ambiente, a Bíblia diz que quando José ele coloca as suas mãos, o Senhor ele começa a prosperar a casa de Potifar e tudo que Potifar possuía. Observe que foi só José chegar naquele lugar que a casa e a vida de Potifar já não foi mais a mesma. Então tem situações que acontecem conosco, que acontecem comigo, que acontecem com você, que dói. Mas é para que o Senhor ele venha fazer algo na vida de outras pessoas. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir. Se você está passando por isso hoje, você não está vendo, você não está entendendo. Mas se você olhar com os seus olhos espirituais, tem pessoas que estão sendo alcançadas através da tua vida. Aleluia, Jesus. Porque primeiro Deus ele permite você sentir dor, para que as dores de outras pessoas sejam curadas. Muitas das vezes Deus permite você chorar, para que outras pessoas se alegram. Mas não é porque você está chorando hoje quer dizer que você não vai se alegrar. Porque a tua Bíblia diz bem assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Hoje você pode sentir o que você está sentindo, mas a Bíblia diz no Evangelho de João, o que Deus faz hoje você não entende, mas você vai entender no dia seguinte. Aleluia, Jesus. Potifar olha e ele enxerga algo diferente. Ele vê algo diferente na vida de José. Quando Potifar viu tudo isso, Potifar chama José e diz para José: José, tudo que eu tenho na minha casa, tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu possuo, eu entrego nas tuas mãos. Você vai cuidar de tudo aquilo que eu tenho. Imagina, alguém que passou por vários sofrimentos, alguém que foi excluído da família, alguém que foi excluído de dentro da casa, alguém que foi vendido, alguém que quase experimentou a morte, agora está num ambiente totalmente diferente, está longe de casa. Mas mesmo estando longe de casa, ele está sendo honrado. Por quê? Porque eu aprendo com Deus que se Deus não honrar você primeiro dentro da tua casa, Deus primeiro vai honrar onde você está, para depois honrar você dentro da tua casa. Vice-versa. Mas que a honra de Deus ela vai chegar sobre a tua vida, a honra vai. E observa que Potifar ele colocou um limite. Ele falou: tudo
você não tem poder é sobre a minha esposa. Sobre ela somente eu tenho. Somente eu tenho sobre a vida dela. E observa que era só Potifar sair, que a esposa de Potifar, ela tentava se aproveitar da situação. Ela tentava ali fazer com que José, ele caísse, ele pecasse contra o seu Senhor. Só que José sabia qual era o limite. José sabia até onde ele poderia chegar. O Senhor, ele te deu um limite. O Senhor, meu irmão, ele sabe até aonde você consegue chegar. O Senhor, ele conhece a tua estrutura. O Senhor, ele colocou um limite para mim, colocou um limite para você. É por isso que quando a gente chega no nosso limite, o Senhor, ele se apresenta no nosso limite para poder nos ajudar. Observa que a esposa de Potifar, chega uma hora que ela tenta fazer algo que José sabia que era errado perante o seu Senhor terreno, e era errado perante Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, a esposa de Potifar, ela pega a veste de José. José, ele corre naquele momento, ele sai correndo, porque ele viu que aquilo, se ele ficasse, ele iria cometer algo que iria fazer ele pecar, que iria fazer ele quebrar a comunhão com Deus, e iria fazer ele desrespeitar o seu Senhor. Então o que ele resolve fazer? Ele corre. E o que eu aprendo com Deus, que muitas das vezes quando a gente corre, não é porque a gente é covarde. Você correu do problema, você correu daquilo, não é porque você é covarde, não. Sabe o que é? Muitas das vezes precisamos fazer isso, mas é a atitude de pessoas sábias. Se você olhar para o texto, você vai ver que Maria e José, quando eles ficaram sabendo que Herodes queria matar o menino Jesus, o que eles fizeram? Eles correram para poder preservar a vida do menino. Se você olhar os outros textos, você vai ver Elias correndo de Jezabel. O que era? Era pessoas sábias. Sabia o momento de enfrentar e o momento de recuar. Tem momento que você vai enfrentar o seu problema de frente, só que vai ter momento que você vai precisar recuar, buscar força, buscar recurso, buscar estrutura. Porque a Bíblia diz bem assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quando você resiste, não é simplesmente, meu irmão, você falar bem assim, eu não quero. Muitas das vezes você sair de perto daquela pessoa, sair daquele cenário, é se recusar. Porque há caminhos para o homem que parecem bom, caminho que muitas vezes as pessoas te apresentam, mas o final desse caminho é morte. Então observa que ele foge. Ele prefere correr, fugir da aparência do mal, do que abraçar o pecado e quebrar a comunhão com Deus. Porque nem tudo aquilo que brilha é ouro. Precisamos pedir a direção para Deus. E certas direções são direções que queremos tomar, são lugares que queremos ir. Só que muitas das vezes queremos fazer segundo a nossa vontade, muitas das vezes sem pedir a orientação e a direção de Deus. É por isso que o Senhor está te dando algo para você nesta noite: a sensibilidade. Algo que ninguém quer mais, algo que ninguém mais busca. Se soubesse que é através da sensibilidade que faz você se apresentar de Deus. Se coloca muito de pé. Observa que ele corre. Só que quando ele corre do pecado, vem as consequências. Todas as vezes que você corre, às vezes você acha que isso vai melhorar para você, só que vai vir consequência. Por quê? Porque o diabo viu que não conseguiu fazer você cair. Ele viu que não conseguiu fazer você pecar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outras formas, outros modos, para poder fazer você pagar, fazer você chorar, fazer você sofrer. O que ele resolve fazer? A Bíblia diz bem assim que a esposa de Potifar, ela espera o esposo chegar. Quando o esposo chega, ela fala para o esposo e diz bem assim: olha, o servo que você nos trouxesse para dentro da nossa casa tentou se aproveitar de mim. Quando o Potifar ele fica sabendo disso,
Ele prefere dar ouvido para sua esposa, para aquela que está do teu lado, que dá ouvido para aquele que estava servindo dentro da casa. Ele prefere ouvir aquela que está do seu lado do que aquele, meu irmão, que está te servindo. É o que acontece hoje em dia. São pessoas que olham para a gente, não dá nada para a gente, porque a gente é simplesmente um servo. É pessoas que olham por aí e dizem bem assim: ei, eu dou crédito para essa pessoa porque essa pessoa está do meu lado. Sim, está do teu lado, mas quem é que te serve? Porque eu aprendi e aprendo com Jesus que o maior cargo ministerial é o diaconato. Por que o diaconato? Porque a palavra diaconato quer dizer aquele que serve. Então todas as vezes quando eu sirvo eu sou maior. Jesus ele não veio para poder ser servido, Jesus ele veio para poder servir. Quem lembra quando Jesus ele chama os discípulos? Ele fala para Pedro: Pedro, estenda os seus pés aí que eu vou lavar o seu pé. Pedro olha para Jesus e diz bem assim: mas Senhor, meu mestre, o Senhor quer lavar o meu pé, eu sou servo. Era como se Jesus olhasse para Pedro e dissesse bem assim: Pedro, não é porque eu estou fazendo sinais, não é porque agora eu sou o cabeça, não é porque eu estou te ensinando, quer dizer que eu não vou lavar os seus pés. Ei, meu irmão, você quer ser grande no mundo espiritual, é quando você aprende a servir. Qual é a forma como que eu aprendo a servir, missionário? É quando eu dedico mais na obra de Deus, quando eu dedico mais a minha vida ao Senhor. É quando você serve. Você tem várias formas de você servir. Ou você serve com a sua oferta, com o seu dízimo, ou você serve com a sua vida. Essa é a forma de você servir. É o maior ministério. É lindo falar nisso, porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai ver que teve uma consequência. Qual foi a consequência? José ele foi parar dentro de uma prisão. Quando José sonhou, encerra, José ele tinha 17 anos. Sim ou não? Sim. Observa que José ele vai passar por um processo. José ele vai passar por uma situação. E esse processo na vida de José vai durar não 13 dias, não 13 meses, mas vai durar 13 anos. Deus. Imagina 13 anos passando por uma prova. 13 anos, meu irmão, sendo humilhado. 13 anos excluído da sua casa, excluído da família. Foi o que José passou. Só que quando José ele completa os seus 30 anos, José está dentro de uma prisão. Alguém que José ajudou lá atrás foi honrado. E essa pessoa que foi honrado lembrou-se de José e agora vai falar a respeito de José para alguém que era importante, que era responsável pelo Egito. Alguém vai falar para Faraó: Faraó, eu conheci alguém lá atrás que me ajudou na hora mais difícil. No momento que eu pensei que estava tudo acabado, foi a única pessoa que me ajudou, que me entendeu, que falou algo que eu não sabia. Observa que naquele momento o Faraó, ele ouve e ele diz assim: manda chamar. José está no cenário, José está dentro de uma prisão. De repente, meu irmão, naquela mesma noite, alguém chega na cela de José, está abrindo a cela de José. José sem entender, porque milagre é assim. Milagre, meu irmão, milagre não se explica, milagre se vive. O Senhor não quer, meu irmão, que você venha viver só o natural. Chega, meu irmão, de viver natural. O Senhor quer que você viva o sobrenatural. De repente alguém abre a cela de José e diz: José, o Faraó está te chamando. Imagina. Naquele momento, José olha e diz bem assim: mas Faraó? Por que Faraó? Eu sou conhecido dentro aqui da prisão, dentro aqui desse ambiente, dentro desse cenário. Agora alguém importante se lembrou de mim. Alguém vai olhar e vai dizer bem assim: sim, José,
não somente se lembrou, mas mandou te chamar. O Senhor nesta noite, Ele se lembrou de ti. Não somente se lembrou, mas nesta noite Ele está te chamando você pelo teu nome. Nesta noite Ele te chama. Quem lembra, meu irmão, lá no livro de Esther, no seu capítulo de número 5, você vai ver. Você vai ver naquele momento ali, meu irmão, Mardoqueu ele sendo honrado. Quando o rei Assuero ele abre o livro das crônicas, o livro da memória, ele se depara com o nome de Mardoqueu, e ele manda alguém chamar. Quando ele manda chamar, ele já manda chamar com uma honra. Nesta noite o Senhor está te chamando, mas Ele também está te trazendo honra. A honra ela chega para você nesta noite. Aleluia. Quando José ele sai de dentro daquela prisão, ele se apresenta perante o faraó. O faraó vai contar e vai falar algo que ninguém sabia, algo que ninguém estava conseguindo revelar ou trazer um entendimento daquele sonho. José era uma pessoa que possuía algo que ninguém possuía. Ele foi possuir esse dom. Sabe como? Através das superações, através da sua trajetória, através da sua obediência, que começou dentro da sua casa. Que ele aprendeu a obedecer ao pai. Quando o pai chama, foi a partir dali que ele começou a obter. Os processos que veio sobre a vida de José foi só para poder aperfeiçoar aquele dom, aquela ferramenta que José ele já possuía. Se você soubesse, meu irmão, o Senhor ele já te entregou para você uma ferramenta. O Senhor já te entregou para você um dom. Vai começar a se aproximar, procurar, pessoas vão começar a te procurar e vai dizer para você orar. Ora, meu irmão, instrua, ensina, fala, porque através dessa sua atitude, Deus ele vai usar você como um canal de bênção, como um instrumento. Hoje você está olhando para a tua vida, você está se deparando com a sua situação, mas o Senhor está usando essa situação para poder, sabe o que, meu irmão? Aperfeiçoar, meu irmão, o dom que Ele entregou para você. Porque o que Deus ele tem para você é muito grande. Quando José ele se apresenta, ele fala para Faraó, ele traz o entendimento para Faraó. Faraó olha para José e diz para José: eu preciso de alguém sábio, alguém inteligente, eu preciso de alguém como você para poder estar do meu lado. Imagina, naquele momento o Faraó continuou observando José e disse para José: será você? Imagina, alguém que acabou de sair do cárcere, alguém, meu irmão, que não era conhecido, que era desprezado, agora está sendo honrado. É o que Deus vai fazer para você. Hoje você não é reconhecido. Hoje talvez as pessoas mal falam de você, mas o Senhor está dizendo para você que Ele vai te trazer honra, Ele vai te trazer reconhecimento, porque o reconhecimento nos céus você já tem. Agora Deus vai te trazer o reconhecimento diante das pessoas, porque é o que você está precisando. As pessoas estão precisando olhar para você e enxergar Deus na tua vida. As pessoas estão precisando olhar para você e ver como Potifar viu no começo, quando José chegou e dizendo assim: não, quando eu olhei para minha casa era infrutífera, mas foi somente ele chegar que tudo mudou. Eu encerro nesta noite dizendo para você que quando naquele momento, meu irmão, naquele dia, naquele tempo, não existia cargo para governador, mas Deus ele criou uma situação. Deus ele trouxe à existência aquilo que não existia. Deus ele fez surgir um cargo, surgiu uma posição para poder honrar José. Observe que depois que José morreu, nunca mais existiu o cargo de governador, porque o cargo de governador foi somente para José naquele momento. Sabe, o Senhor está dizendo para ti que aquilo, meu irmão, que Ele vai fazer para você somente para você, não é mais para a vida de ninguém. Ele só vai fazer para você, para poder te honrar e para você poder saber que Deus, Ele sempre cuidou de você nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que você quer entregar a sua vida para Jesus?
Tem alguém? Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Quer dar o passo mais importante da sua vida? Maravilha. Não é por força nem por violência. Tem alguém? Um em nome do Pai, dois em nome do Filho. Aleluia, Jesus. Glória. Tem uma vida aqui. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém? Tem duas vidas aqui. Aleluia. Aleluia, os céus estão em festa. A maior alegria é quando uma alma se arrepende e vem diante do altar. Aleluia. Amém. Vamos estar orando por essas vidas essa noite. Aleluia. Aleluia. Estenda as suas mãos, feche seus olhos. Venho diante desse altar entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor Jesus, eu quero viver os seus sonhos que você já tem para mim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e faça tudo novo na minha vida. Oh, glória. Eu creio no teu poder, Jesus. Fala Eu, qual é o seu nome? André, Venho diante desse altar vim diante desse altar, pedir perdão pedir perdão pelos os meus pecados. pelos meus pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, apaga apaga o meu nome o meu nome no livro da morte no livro da morte. e reescreve Reescreve no livro da vida. no livro da vida. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, que não venha ser as minhas mãos, Senhor, mas sim as tuas mãos sobre a vida da tua serva, Senhor. Vai tocando, Pai, lá desde o alto da cabeça até nas pontas dos pés, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que não provém de ti, Senhor. Tudo aquilo que tem causado dor, que tem, Pai amado, causado aflição. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem paralisado, Senhor, a vida da tua filha, Senhor. Deus, nesta noite, Pai amado, nós queremos repreender todo o mal agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que venha a ser queimado agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu lhe peço a ti, Senhor, que todos os sonhos, que todos os projetos, Senhor, venham ser realizados, ser concretizados na vida da tua filha, Senhor. E que ela venha viver, Senhor, os melhores, Pai amado, que o Senhor tem. Pai, eu lhe peço a ti esta noite, Pai, porque, Pai amado, os céus estão em festa, Senhor. Assim também nós estamos em festa, Senhor. Pai, eu lhe peço a ti, Senhor, que tudo aquilo que ela não viveu, Pai amado, no ano de 2021, Senhor, que ela venha viver, Pai amado, nesse ano de 2022. Porque o ano, Pai amado, ainda não se encerrou. Porque o ano para o Senhor, Pai amado, é como se fosse, Pai amado, 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia, Senhor. Pai, eu lhe peço a ti, Senhor, Deus, aonde a dor, aonde, Pai amado, veio, Pai amado, a ferida, Senhor, veio, Pai amado, para poder ser curado. Pai, vai curando esta ferida, Senhor, trazendo refrigério para a tua filha, em nome do Senhor Jesus.